Ah, Vou passar as estatísticas do jogo até para embasar alguns torcedores, né? É importante porque isso aqui também norteia, não define o comentário, mas norteia, né? Foram 16 finalizações contra 9 da Ponte do Juventude, que teve mais posse de bola. 53% contra 47%. 7 escanteios para o Juventude e 3 para a Ponte. Fora passes, que o número do Juventude foi maior do que a Ponte. Desarmes, o Juventude desarmou 24 contra 18. Isso mostra um pouco da superioridade do Juventude, que principalmente no segundo tempo parecia que estava jogando dentro dos seus domínios. O desempenho da Ponte foi muito fraco, o desempenho individual da Ponte teve muitos problemas, ela teve lampejos de organização, mas de novo os problemas de meio campo, os problemas de ataque acabaram ocorrendo. É verdade o que o Elvis disse, a Ponte teve uma chance de ouro na mão através do menino Eliel, mas não conseguiu transformar em gol. Isso acontece, não é? Não faltou vontade para a Ponte, que correu para caramba, se dedicou, mas um futebol tecnicamente em nível de desempenho muito pobre, né? Muito aquém do que a Ponte precisava desenvolver no jogo. Muitos problemas, né? Problema no meio-campo, problema nas laterais gravíssimos, não é? Eu acho que o que funcionou de novo foi o Kaique França. Hoje eu gostei do miolo de zaga, eu acho que o Fábio voltou e deu uma consistência legal, mas o restante não funcionou. A fluência do meio-campo não funcionou, não é? Essa bola levada com organização do meio para frente não aconteceu. Veja que com 30 minutos do segundo tempo, o Nenê, com 42 anos de idade, estava indo de um lado para outro com liberdade e ninguém tirava o espaço dele. É porque ele cansou também, né? E os jogadores do Juventude não tiveram o mesmo ímpeto que tiveram no primeiro tempo. Mas se tivesse mais força física do lado do time de visitante, com certeza o Juventude teria feito no mínimo um gol. Não foi um jogo de grandes oportunidades. E muito por conta do trabalho dos dois zagueiros da Ponte, que para mim foram muito bem. E do Kaique França, não é? O Arthur, ele se limitou efetivamente a marcar. O Mailton tentou atacar e não conseguiu. No primeiro tempo, o Amaral e o Ramon Carvalho tentaram fazer um trabalho, mas com o maior número de jogadores no meio campo, esses volantes eles ficaram mais com o trabalho de marcação, tanto é que o Amaral tomou cartão amarelo e eu acho que o Felipe aí acertou de ter tirado e colocado o Filipinho, porque iria ser expulso, porque o setor estava sobrecarregado. Enfim, não foi de novo, e eu não me lembro nem na sequência quantos jogos foram assim, que o desempenho foi muito abaixo de um time que dá mostras, pelo menos minimamente, de ter um treinador que comanda e treina o time. O time dentro do campo pode ter colhido nas últimas 5 partidas 3 vitórias, mas o desempenho é um negócio desastroso. Tanto é verdade que a torcida não tem confiança no time. A torcida não acredita porque o torcedor conhece de futebol. Ele sabe quando o seu time está minimamente organizado. O torcedor assiste o futebol mesmo que a gente assiste. Nós temos, não é, a incumbência de deixar a emoção dentro da gaveta e comentar com a razão. E a razão determina que a Ponte, ela é um time sofrível, é um time que ela não tem valores individuais, né? É um time que desde o começo do campeonato foi mal montado, trouxe aí em 3 partidas um futebol muito combativo e objetivo, porque ganhou três partidas, mas a gente sabe o que o time não jogou contra o Tombense, não jogou entre essas 3 vitórias, pelo menos em 2 jogos, e na partida de hoje todo mundo viu o que aconteceu. Então eu lamento muito falar tudo isso. A Ponte soma um ponto, só não é desastrosa a apresentação porque a Ponte não perdeu. Agora, em termos de desempenho, não dá nem, pelo menos para mim, não dá nenhuma segurança para você projetar qualquer tipo de futuro positivo. Vem aí um segundo turno que normalmente os times melhoram e eu não vejo essa melhora na Ponte. Essa melhora que os jogadores pregam, falam que, olha, em 5... O Elvis, ele não pode expor os problemas, ele está certo na declaração dele.
Agora, o treinador minimamente tem que reconhecer que o time dele não está jogando. Que o time dele, e ele vai para a entrevista coletiva, ele vai falar do gol que o Eliel não marcou. Ele não vai falar, por exemplo, da liberdade que teve o ataque do Juventude, o meio-campo que dominou o meio-campo do time dele, que o Nenê jogou à vontade, como se estivesse no casado solteiro, fez o que quis. O cara de 42 anos que não tem mobilidade. O Nenê é um grande jogador, mas ele tem 42 anos, ele não tem nem sombra da velocidade e agilidade que ele tinha com 32, por exemplo. Então, esse foi o jogo que eu assisti. A Ponte deprimente, um futebol desorganizado, um futebol que não traz nenhum tipo de esperança para o futuro desse time, a não ser que aconteça algo diferente. Com a mentalidade do treinador, com a maneira dele enxergar futebol, a Ponte vai continuar tendo essas apresentações melancólicas como foi a de hoje, do Pinheiro.